Tá bom, vamos ao que é muito importante, que é o tema e o debate, né? Que sugestões, que sugestões você tem para gente nesse tema tão importante que é o presente? Pode falar, tá? A palavra está com Então, você. Américo, só para você entender assim, qual foi a motivação do tema, mesmo no período assim, da pandemia e com a paralisação de algumas atividades, embora algumas atividades estejam paralisadas, outras estão funcionando. Por exemplo, desde a época do final de março e abril, o decreto estadual não paralisou a atividade de indústria, por exemplo. Então, as indústrias estão funcionando. Prestação de serviço em março e abril também não teve a prestação de serviço, também interrupção. E algumas empresas, alguns segmentos que estão paralisados, o comércio, certos setores do comércio, o farmacêutico não está, mas alguns setores, mesmo paralisado, Américo, eles têm demandado os escritórios de advocacia em torno de análise de situações que precisam ser implementadas, que precisam ser reajustadas. Então, a gente tem visto o judiciário, e aí, Américo, eu vou me ater assim, a atuação, por exemplo, do judiciário da Justiça Estadual, que eu tenho acompanhado, sendo demandada por revisão de aluguel, algumas empresas conseguindo e outras não, a revisão de aluguel da maneira como elas gostariam. Teve uma decisão recente, por exemplo, do Tribunal de Justiça aqui do Estado, no agravo de instrumento, mantendo o aluguel de um shopping em Vitória em 50% do valor do aluguel, isentando o pagamento da taxa comercial e de um outro fundo que eles contribuem, e as lojas estão fechadas. Então, assim, os empresários, as empresas demandam o escritório de advocacia em funcionamento, fechado, para que obtenha certas posições. E um outro exemplo também, só para quem está acompanhando a live entender, existem na indústria algumas empresas que elas contratam demanda fixa de energia elétrica. Então, elas não pagam por consumo. Elas adquirem de uma determinada empresa elétrica, fornecedora, geradora de energia, uma demanda fixa. E só para a gente ter assim, uma noção, existem empresas que fazem processamento de mármore e granito, que o contrato mínimo por mês deles é de R$ 150 mil, R$ 90 mil, R$ 120 mil da demanda mínima. Então, se eles não consumirem nada, a fatura da energia elétrica deles, da indústria, é nesse patamar. E aí a gente viu durante esse mês algumas empresas postulando em juízo, quem não conseguiu fazer uma negociação extrajudicial, entrando em juízo pedindo a revisão da demanda contratada para poder pagar o consumo. Que o consumo da indústria desse mês vai dar 30% daquela energia elétrica. E aí tiveram liminares em Cachoeiro e Itapemirim, teve também aqui em Vitória, teve vara civil que deferiu. E nesse segmento, então, de que a advocacia vem sendo demandada, é uma questão interessante, que nós recebemos um pedido de análise uma linha de crédito. E isso eu achei muito interessante, foi até por o motivo que despertou o interesse pelo tema. Uma empresa, e isso pode servir, Américo, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física, ficar atento a esse tipo de situação. Uma empresa buscou uma linha de crédito num banco, um banco público, não vou aqui na live citar o nome dele, e nessa linha de crédito ele queria obter um valor para implementar no seu capital de giro, com isso poder pagar as despesas, poder pagar a folha e tal. E a carência do pagamento dessa linha de crédito de capital de giro era de 6 meses, com redução da taxa de juros e tal. E o contrato foi encaminhado para análise.
E isso chamou muito a atenção da gente. Por quê? Porque hoje estão corre-corre atrás de linhas de crédito, as empresas estão precisando. Não necessariamente, Américo, o sócio ele vai colocar em certo ponto, ele vai colocar o valor, o dinheiro particular dele na pessoa jurídica, mas a gente sabe que, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, são duas pessoas distintas, a empresa e o sócio, para quem é aluno de direito que está ouvindo. Não necessariamente o sócio tem uma obrigação legal de fazer um aporte, ele pode querer deixar a empresa ter a sua própria sobrevivência e correr atrás das linhas que possui. Mas o que eu achei muito interessante, nessa linha de crédito que a empresa consultou, é que se após a obtenção dela e com a carência dela de 6 meses, se ela fosse inadimplente nessa linha de crédito, além do vencimento antecipado de toda obrigação, os juros que tinha desconto, ele voltava a ser os juros que ele teria numa linha de crédito normal. Então, assim, tem que ter muita atenção as empresas e também os advogados na análise, porque os contratos e as pessoas podem ser tomadas por o intuito de querer captar recurso, achando que está captando um recurso mais em conta, ou até mesmo um recurso que seja necessário para os seus negócios, mas existem armadilhas nos contratos. E essas armadilhas é que quem está nos ouvindo, quem vai tomar esses empréstimos, precisam ficar atentos, porque no primeiro momento pode ser um atrativo para a empresa tomar um valor emprestado como capital de giro para ter a primeira parcela vencida daqui a 6 meses, mas se ela tiver um problema daqui a 6 meses e não pagar uma das parcelas, todo aquele débito que ela contraiu, ela vai ter um vencimento antecipado e os juros que ela pactuou, que eram juros também subsidiados, que o banco estava querendo dar um juros mais barato, os juros que vão ser aplicados sobre o saldo devedor vão lá para cima. E outra coisa também que é importante, esse período que está em carência, de acordo com essa linha de crédito que a gente analisou, o período em carência, o saldo devedor também está sendo computado de juros sobre o saldo devedor. Mas o que me chamou muita atenção e eu fiquei realmente, achei, ligou o sinal amarelo, o sinal não foi o vermelho não, mas ligou o sinal amarelo. Foi a necessidade da empresa ou de alguém, Américo, que é pessoa física e que tem um imóvel financiado no sistema, um financiamento que tem diante uma regra para poder postergar o pagamento de alguma parcela, ou para jogar no final, ou para diluir os juros durante o saldo devedor, as demais parcelas, ficar muito atento a essas regras do contrato para saber se não tem uma armadilha ou se não tem algum problema que ele possa se submeter depois. Porque como tu está bem colocando, e esse é um problema, essa é uma cláusula que gera uma certa inconveniência, mas ela é de difícil sustentação de ilegalidade, né? Ilegal, leonina, ela não é, né? Porque é uma ou você considera ela como já uma cláusula nula de pleno direito nesse tipo de empréstimos? Não, então, olha só, o código de defesa. Américo, tá me vendo? Oi, Tá tô ouvindo. ouvindo? Agora sim, você Então, estava falando que o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele tem os conceitos jurídicos indeterminados, as regras, os princípios. E se a gente pegar, por exemplo, o artigo 4º, o artigo 51, eles vão estabelecer como abusiva aquela cláusula que for manifestamente exagerada, colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Por outro lado, quando a gente está tratando de contratos bancários, nós temos também uma jurisprudência do STJ já muito bem sedimentada. Em relação especificamente a juros, por exemplo, a questão de juros,
O STJ já pacificou o entendimento de que se aplica a média do mercado. Agora, se o banco promete uma taxa de juros com subsídio, uma taxa de juros menor, e se houver inadimplemento da obrigação, a taxa de juros retorna àquela que seria do contrato original, eu entendo assim que tinha que estar muito bem explicado isso para quem está tomando o empréstimo, para poder ter uma sustentação na frente. Eu sinceramente, eu acho assim, que isso é uma armadilha, entende? Porque o banco se mostra disposto a auxiliar a empresa ou a pessoa física que está precisando de algum recurso. Agora, a chance de inadimplemento daqui 6 meses, daqui mais tempo, pode ser possível. E se a pessoa deixa de pagar, ela já é submetida a um novo saldo devedor, aquele juros subsidiado ele desaparece, volta os juros maior, e a gente sabe, Américo, que em contrato bancário é possível a capitalização de juros, diária, inclusive, e quando está em inadimplemento, o volume ele cresce, e isso acaba gerando problemas para quem quis usar a linha de crédito agora, porém, sem prestar atenção no contrato, acabou caindo em uma armadilha. A bem da verdade, Américo, a empresa ou a pessoa física ou a pessoa jurídica que realmente estiver precisando de um recurso financeiro para poder equilibrar suas contas, ou ter um capital de giro, ou refazer alguma situação, a bem da verdade, dificilmente ela vai querer ler as cláusulas do contrato, entendeu? Ela é uma empresa ou outra que vai querer pegar a minuta do contrato, mandar para o advogado e falar assim, ó, lê para mim, ver se não tem uma pegadinha, se não tem nenhum problema que eu possa recair. E eu fico imaginando como que no futuro, adiante, vai vir questão para ser decidida pelo judiciário de revisão de contrato, de problemas que foram ocasionados em razão de inadimplemento dessas linhas de crédito que estão sendo oferecidas. Então, é um papel que as instituições financeiras fazem. Eu achei interessante, Américo, que eu estava conversando com um cliente aqui do escritório que trabalha com a parte de exportação de café, e ele falando para mim que para as grandes empresas, considerando assim o faturamento anual, os bancos endureceram as linhas de crédito, estão cobrando juros mais caros, colocando menos dinheiro no mercado, justamente para poder disponibilizar mais recursos para as micros e pequenas empresas. E o problema das micro e pequenas empresas foi o que eu falei. Eu tive uma pessoa, uma empresa que quis consultar, quis ver a cláusula do contrato, e isso me chamou a atenção. Mas a grande maioria vai aderir às linhas de crédito que são oferecidas tanto pelos bancos privados como os bancos públicos sem fazer consulta. E isso pode, no futuro, gerar problema em razão dessa... Vou usar essa expressão, pegadinha. A pessoa tem os juros baixos, aparentemente baixos, tem 6 meses de carência. Se depois de 6 meses ela não faz o pagamento do saldo devedor, você tem vencimento antecipado da obrigação e a taxa de juros volta àquela que seria do contrato normal. Uhum. Deu uma travada, acho que estão ligando para ele, não sei, vamos... Tá ouvindo agora? Tá, okay? Agora voltou. Agora eu te pergunto... Só te pergunto uma coisa. Você não considera que o fato de ter dado essa carência de 6 meses para a pessoa pagar já não é uma compensação a volta aos patamares normais? Porque não é uma cobrança dos juros abusivos. Como você mesmo bem lembrou, a jurisprudência aceita a média de juros. Então, ele está voltando a um contrato que seria um contrato normal. Você não acha que era uma compensação o banco que perdeu deu essa moratória, etc.? Você não acha que seria
nesse caso, é razoável essa modificação automática dos juros pelo não pagamento 6 meses depois? Você acha que isso não é uma forma de compensar a moratória? Bem, olha só, eu acho que assim, a gente chegar a um ponto exato, se essa carência de 6 meses justifica ou não o restabelecimento dos juros inicial do contrato, a gente teria que analisar, Américo, na minha opinião, qual essa consequência. Será que os juros que vão ser restabelecidos do contrato original não vão ser muito mais altos e aí essa carência seria assim significante? Eu acho que isso teria que ser feita essa análise concreta. O que me preocupa, e aí eu vou chegar a uma conclusão com você assim, talvez a carência, talvez o restabelecimento dos juros, Américo, pode ser justo, como o restabelecimento dos juros em razão do inadimplemento pode ser uma medida injusta. Eu acho que isso vai depender do caso concreto de ser feita uma análise. Mas o que mais me preocupa num momento como esse é que pessoas jurídicas e pessoas físicas elas estão tomando a linha de crédito sem ser também devidamente informada. Porque se a gente pegar o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 46, um dos princípios basilares do direito do consumidor é a informação efetiva de quem está tomando. E assim, aí a gente já entra dentro de uma situação de um mês. Quem toma uma linha de crédito já tem alguma vulnerabilidade pela lei. Já é considerado consumidor ou não, se não for considerado direito, relação direito-consumo. Agora, num mês como esse, quem está tomando dinheiro de linha de crédito está muito vulnerável. E essa vulnerabilidade, foi o que eu falei para você, coloca o consumidor para poder aceitar qualquer coisa. Então, eu acho que quem puder, estiver nos ouvindo, tiver como orientar, ou os advogados, ou quem tiver em uma situação parecida, ele precisa, eu tenho aqui linhas de crédito de vários bancos, tem do BNDES, tem de bancos privados, eu tenho de bancos públicos, eu ressalto aqui a necessidade da verificação das cláusulas do contrato e se não tem nenhuma medida dentro dele, como essa que eu falei, que foi o que me chamou a atenção, o ponto de partida de ter organizado esse material, inclusive, desse restabelecimento de condições originárias se houver o inadimplemento após o prazo de carência. E outra coisa também, Américo, na área tributária, por exemplo, a gente viu que tiveram alguma postergação de pagamento, de vencimento. Então, assim, isso também tem que ficar muito... Quem for usar esse tipo de benefício, eu acho que, no meu entendimento, ela não pode usar isso no automático. Acho que ela tem que realmente medir a necessidade do uso desses benefícios, também para não ficar jogando conta para frente, e ter, na parte de linha de crédito, um entendimento maior e melhor, porque alguns contratos, como eu vi, têm pegadinha e tem problemas por trás dele. Perfeito, Tata, perfeito. E outro exemplo que você pode nos dar, outra situação interessante que você acha que vale a pena ser debatida e explorada, né? Esse exemplo que você falou também é muito interessante, do consumo de luz. Eu vi uma decisão dessas empresas que têm fixa dizendo que elas têm uma contrapartida, né? Que é a garantia de que, em relação a elas, jamais vai faltar luz. Esse consumo exige da operadora que faz, e às vezes é um outro tipo de operadora, não é necessariamente a maior fornecedora, a concessionária tradicional das linhas particulares, né? Então, eu vi uma decisão interessante negando a revisão com esse argumento de que há toda uma preparação da distribuidora para ter aquela garantia e ela tem que manter isso nos outros meses, né? É um debate interessante, não é uma questão simples, não. Mas que mais? Que outras cláusulas você acha interessante a gente debater?
Pode falar, fica à vontade. Então, um outro ponto também que eu notei, que eu achei interessante, diz respeito no material que a gente produziu, diz respeito a financiamento habitacional. Para pessoa física, a Caixa Econômica, por exemplo, ela possibilitou a pausa de 90 dias no pagamento do crédito habitacional e remanejou as 3 parcelas para o final do cronograma de pagamento. Então, que a Caixa Econômica tomou para a pessoa Opa, vamos lá, física, que porque realmente pode cortou ser o um som. alívio. Então, eu estava comentando a respeito do financiamento habitacional. Eu achei interessante uma medida que a Caixa Econômica tomou, adotou. Ela possibilitou a pausa de 90 dias no pagamento de crédito habitacional e remanejou as 3 parcelas para o final do cronograma de pagamento. Então, assim, é uma medida que eu achei interessante para poder dar um alívio para quem tem financiamento habitacional postergar o financiamento e também medidas para pessoa jurídica, Américo, de estímulo para a construção civil. Eu acho que nós vínhamos na economia de um índice de confiabilidade do consumidor. Os consumidores estavam confiantes nos empregos, estavam confiantes nos seus salários, na manutenção. E com essa pandemia, a gente, de certa maneira, entrou dentro de uma crise de confiança, porque, assim, para a pessoa comprar, além dela ter que ter o recurso financeiro, ter o dinheiro, ela tem que ter confiança em querer investir também, em Sim, claro. querer Perfeito. e saber que o emprego dela vai estar mantido, que o recurso dela vai estar, ela vai conseguir produzir. Então, para a pessoa jurídica, eu também notei que a Caixa ela fez uma antecipação de 20% dos recursos de financiamento à produção, antecipação da liberação dos recursos até 3 meses. Ela fez algumas medidas para as pessoas jurídicas, justamente também para poder propiciar a construção mediante o financiamento das obras. Até o Cássio Moro, nosso amigo aqui, juiz do trabalho, está comentando, a Caixa Econômica tem feito excelente trabalho, reduzindo juros em consonância com a política monetária expansiva. Eu acho, Américo, que isso vai ser necessário, realmente, o implemento dessas medidas para as empresas. Só fica aqui a minha dica, o meu recado, sendo breve, acho que o motivo da minha exposição era esse. Eu não preciso, assim, eu até mandei um material para você com várias linhas de crédito que os bancos receberam, deram de oportunidade, mas realmente para poder o nosso, quem está nos ouvindo aqui, quem está olhar de maneira correta as cláusulas do contrato, porque algumas armadilhas existem. E depois, o questionamento na justiça, se acontecer, a empresa ou o consumidor pode sair vencedor numa ação judicial, mas a gente sabe hoje também, eu consulto, como que a jurisprudência do STJ também tem balizado o posicionamento dos bancos, como que também tem sido difícil a anulação de cláusulas contratuais, ou como que o STJ tem também se posicionado em prol do capital. Então, é melhor, quem puder, fazer sempre uma revisão no contrato antes de assinar. Perfeito. Você quer colocar mais algum outro exemplo específico dessas armadilhas, dessas pegadinhas, dessas cláusulas que os bancos estão utilizando como forma de captação e que posteriormente podem, de fato, gerar esse debate judicial e esse risco para quem contrata, Tardan? Você quer ter mais um outro exemplo? Não, então, olha só, o que me chamou a atenção da análise que eu fiz foram essas duas que eu te falei, eu achei muito interessante, eu fiquei até meio assustado, porque quando eu vi que depois da carência do contrato que eu analisei, se a empresa não fizesse o pagamento, eu achei perigoso o vencimento antecipado de toda obrigação. Eu achei isso pesado, muito pesado. Você imagina quem
uma empresa, uma pequena e média empresa, microempresa, que depois de 6 meses, ela... Pode. Ó, Ah. uma posição sempre Vai. importante, né? Faz parte. Então, assim, eu achei essa questão do vencimento antecipado da dívida perigoso, porque a gente está num cenário que inadimplemento ele é possível daqui a 6 meses. O retorno dos juros, ok? Eu também achei uma questão também preocupante. Eu não sabia que a gente pudesse deparar com uma situação desse naipe. E, com base nesses 2 pontos, eu quis fazer um alerta em relação a uma revisão geral dos contratos para quem tiver, para quem for adotar uma linha de crédito ou para o advogado que isso for submetido a ele. Basicamente é isso. Perfeito. Esses 2 pontos. Então tá. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu deixo aberta aqui a oportunidade da gente fazer alguma pergunta. Se alguém tiver interesse, né? Se não, Tardão, queria te agradecer a participação e abrir para você fazer suas considerações finais. Américo, eu também quero agradecer a oportunidade de poder participar de uma live aqui com você. Eu falei assim que o meu propósito aqui não era passar assim, a linha de crédito de cada banco, porque isso aí a gente pode conseguir no site de cada instituição, mas como eu me deparei com uma situação prática importante para os nossos alunos que depois podem ver a live, que vão atuar como advogados, a importância do advogado em fazer a leitura do contrato, em auxiliar as empresas, principalmente num momento como esse. Porque, assim, o consumidor já é considerado por lei uma pessoa vulnerável, um sujeito vulnerável de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E numa situação de pandemia, foi o que eu te falei, a vulnerabilidade ela aumenta mais ainda, porque quem está precisando vai assinar qualquer papel sem ler o que está sendo assinado. E eu friso também, aqui arrematando aqui o nosso programa, a importância, Américo, e aí do dever de esclarecimento. Eu acho que um dos pontos que eu vejo em contratos bancários menos sendo praticado é o dever de esclarecimento. Porque algumas cláusulas estão lá em negrito, caixa alta, mas quando eu falo dever de esclarecimento, é na hora de assinar o contrato, o gerente do banco sentar com o seu cliente, com o dono da empresa ou com a pessoa física, e explicar para ela as consequências daquele contrato, justamente para que ela possa ter liberdade de decidir. E isso não é feito. E eu sempre coloco assim, sabe, Américo, quando a gente está fazendo embargos à execução, uma contestação de uma ação monitória, eu sempre pergunto aos meus clientes se aquelas cláusulas foram explicadas para eles. Eles falam, não foi. Entende? Assim, as consequências total do contrato, como essas 2 que eu frisei, que me chamaram muita atenção. Então, colocar o dever de informação como também um dos parâmetros uma das diretrizes e princípios do Código de Defesa do Consumidor que deveriam ser observadas, principalmente num momento como esse, onde está todo mundo muito vulnerável. Perfeito, Tadã. Te agradeço. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, irmão. Abraço a todos aí. Até a próxima. Obrigado, Américo. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau.